pertence ao nosso Deus, realmente, queridos. E como essa mensagem precisa ser falada, e como nós precisamos cada dia mais crer nessa mensagem, que tudo pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Quero que você feche os seus olhos, colocando a sua vida, aproveitando essa canção. Coloca a sua vida, a sua necessidade, tudo pertence ao Senhor. Se você entra aqui hoje trazendo alguma aflição no seu coração, que essa mensagem entre na sua mente agora. Tudo pertence ao Senhor. Ele tem o poder nas mãos dele. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. E você pode confiar em Deus. Toma, ó Deus, a necessidade do teu povo nessa manhã. Contempla a fé de cada coração e derrama sobre cada um do teu poder, da tua graça, da tua força, e conduz cada um, ó Deus, à tua vitória, ao teu querer, à tua vontade. Manifesta sobre cada um do Senhor essa mensagem poderosa, que tudo pertence ao Senhor, que nada foge ao controle do Senhor. E se a adversidade, a luta tem sido grande para algum coração, para alguma vida, para alguma família, que cada um creia, ó Deus, que o Senhor tem um melhor ainda para cada um de nós. Que cada um de nós creia e confie plenamente que tudo pertence ao Senhor. Abençoa cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa semana que se passou, nós tivemos uma luta com uma pessoa próxima de nós, que é a Esther. Ela é uma jovem de 16 anos. E sem as pessoas saberem, ela tinha um problema congênito. E sei que deu uma mancha de 37 centímetros de metros cúbicos. E foi algo muito grave. Os médicos, quando ela chegou no hospital, acharam que ela não iria resistir. Naquele momento, os familiares ligaram para nós, nós oramos, clamamos a Deus. Ela se recuperou de terça para quarta. Na quinta-feira ela fez uma cirurgia de emergência. E os médicos estavam muito preocupados, eles não deram esperança nenhuma para a família. E o médico disse assim, que quando abriu tudo, parece que o que tinha acontecido saiu na mão dele sem ele ter que fazer nada, irmãos. Amém? Coisa tremenda, né? A oração, irmãos, a oração. Nós servimos um Deus poderoso, que nós precisamos crer que Ele é um Deus poderoso. Ela saiu da cirurgia depois de quase 12 horas de cirurgia, e o médico disse para a família que não entendia o que aconteceu e que foi muito bem sucedido, mas que ela ficaria em coma alguns dias. Ontem ela abriu os olhos, louvou a Deus. Isso, irmãos, eu fiquei muito emocionado ontem quando eu recebi a notícia de que ela abriu os olhos e louvou a Deus. E eu sempre digo aqui na igreja que nós precisamos entender realmente o valor e a importância da oração. Esse momento que a gente faz de clamor a Deus é um momento muito importante, queridos, na vida dessa igreja, na vida das famílias. Então, que nós possamos entender essa importância da oração a cada dia mais sobre nossas vidas. Acho que por aqui já seria uma mensagem, né? Mas Deus colocou no meu coração essa semana, mediante alguns testemunhos que a gente recebeu de algumas pessoas, para falar sobre a fidelidade a Deus e sobre como desenvolver uma vida de fidelidade a Deus.
E Deus me levou no texto de 1 Coríntios, e nós vamos ler o capítulo todo. Acompanhe essa leitura para que possamos entender como nós vamos desenvolver e como podemos desenvolver uma vida de fidelidade a Deus. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor
que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Amém, queridos? Essa semana um irmão me contou um relato estranhíssimo para mim, que uma pessoa fazia hábito de frequentar uma igreja, e que nessa igreja ele foi convidado a ir fazer a visita, e disse que o pastor estava no momento lá do culto falando para as pessoas que estavam devendo o dízimo daquele ano. E queridos, é muito estranho essa realidade, mas isso não é a primeira vez que acontece de eu ouvir esse tipo de relato, mas isso me preocupou muito, porque me enviaram um vídeo aí recentemente de uma forma que as pessoas fizeram para tentar extorquir recursos das pessoas. Então a pessoa começa a acreditar que está devendo o dízimo, começa por aí. A outra expressão que a pessoa usa é que a prosperidade da pessoa está na mão do líder espiritual dessa pessoa. Olha que coisa terrível isso. Então, você só vai prosperar na sua vida se você obedecer o líder, o guia espiritual, porque a sua prosperidade está na mão dele. Gente, isso é algo extremamente contrário à palavra de Deus. Vamos entender claramente o que significa nós sermos fiéis a Deus nesta manhã, a partir dessa leitura que nós já lemos, que já esclarece essas duas grandes questões que eu levantei para vocês: dever o dízimo ou a minha prosperidade está na mão de um líder espiritual. Primeira questão que a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que significa a fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus, ela tem um propósito de nos salvar, primeiramente, do nosso egoísmo. Ela nos liberta do nosso egoísmo, de uma vida centrada pura e simplesmente em mim mesmo. A contribuição, a fidelidade a Deus me livra da ganância financeira. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor, ora porque eu vou jogar na Mega Sena, e se eu ganhar na Mega Sena, pastor, o problema da igreja está resolvido. Gente, isso se chama ganância. Ganância. Pastor, ora porque se eu se eu fechar um negócio essa semana, eu vou contribuir, eu vou saldar o meu dízimo. Ganância. A ideia que está por trás desse coração é: eu preciso receber algo de Deus para poder contribuir ao Senhor. Não é isso que Deus quer de mim e de você. A minha contribuição a Deus me livra da ganância desse mundo, da ganância desse tempo. A partir do momento que eu compreendo que eu sou responsável diante de Deus para fazer com que o reino de Deus cresça, então eu entendo o seguinte: os meus 10%, o meu dízimo referencial, eu nem conto com ele no meu orçamento. Isso é uma devolução gratuita que eu faço, uma demonstração de fé ao meu Deus. Se eu comprometo 90% da minha renda, você vai falir, porque nós precisamos entender que uma boa administração financeira, ela não compromete mais do que 70% da sua renda. Os outros 30% são para que nós possamos de fato desenvolver uma boa qualidade de vida. O previdente é assim, o sábio é assim, o inteligente é assim. Aquele que quer ganhar muito e prosperar muito na sua vida, não gasta mais do que 70% da sua renda. Ele compromete apenas 70% da sua renda, porque esses outros 30% ele serve para gerar a prosperidade na vida dele. Se você trabalha no sentido de que, igual uma vez eu fui numa igreja, a pessoa virou e falou assim: olha, hoje é um culto muito especial aqui, porque nós estamos consagrando os pastores aqui, e é o seguinte, nós precisamos levantar 3 vezes de oferta, porque nós estamos consagrando 3 pastores, então nós precisamos levantar 3 vezes de oferta. Olha o raciocínio da pessoa. Então, se você não veio preparado, pede um cheque emprestado da pessoa que está do seu lado aí, para você dar o cheque, e depois você paga essa pessoa. Pega o seu cartão de crédito e compromete o seu... Gente, isso é exploração. Isso é fazer com que gere no seu coração cada vez mais o quê? Ganância.
Não é assim. A fidelidade a Deus me leva a uma mudança de vida, a uma transformação da minha vida. Me leva a entender que não importa mais eu, importa a Deus, importa o reino de Deus. Quando eu sou fiel a Deus, eu me livro do meu individualismo. Eu deixo de ser uma pessoa mesquinha, avara. Não coaduna isso com o cristão. Uma pessoa me procurou e falou que estava passando necessidade, ele e os 3 filhos. Eu imediatamente liguei para a senhora, eu preciso socorrer. Deus tocou no meu coração que eu preciso socorrer essa pessoa. Isso não acontece só comigo, acontece com a senhora. Carlos, tem uma pessoa aqui que não tem dinheiro para comprar um remédio, eu posso comprar? Compra. Nós somos o socorro de Deus. Nós somos as mãos de Deus neste mundo. Nós somos a manifestação do amor de Deus nesse mundo. Se nós vivemos só para nós mesmos, se nós pensamos só em nossa prosperidade, se nós pensamos só em trocar de carro, só em fazer viagem, só em comprar a melhor roupa, só em fazer qualquer coisa, nós somos gananciosos, nós somos egoístas, nós somos individualistas, e o resultado disso é solidão. É solidão. Eu acompanhei a morte de uma das pessoas mais ricas dessa cidade. Já contei essa história aqui na igreja. Não me canso de contar, porque foi uma das experiências muito grandes na minha vida. A pessoa me falou assim, nos seus últimos dias de morte, ele virou e falou assim, olha, o que eu ganhei nessa vida, os meus filhos não vão precisar trabalhar, os meus netos não vão precisar trabalhar, os meus bisnetos não vão precisar trabalhar, mas eu não tenho nenhum deles aqui do meu lado. Eu falei, porque o seu Deus era o dinheiro, e o Deus, quem torna o dinheiro seu Deus, termina sozinho. Termina sozinho. Agora, quem torna o Deus eterno seu Deus, ele ganha, a palavra de Deus fala, 100 vezes mais nessa vida. 100 vezes mais, irmãos, irmãs, pais, mães e irmãos. O socorro de Deus é presente. Sabe por que a gente vive cada dia mais uma sociedade deprimida, uma sociedade pessimista, uma sociedade negativa, uma sociedade violenta? Porque as pessoas não têm a capacidade de doar de si pelos outros, não doam de si pelos outros. Nós precisamos entender, a verdadeira espiritualidade cristã nos leva à entrega de nós ao nosso Deus e ao reino de Deus. Então, eu quero destacar aqui com os irmãos 4 princípios muito importantes para essa espiritualidade cristã. O primeiro princípio, a verdadeira fé cristã nos leva a uma maturidade de vida. Você pode repetir essa frase para mim? Olha o que Paulo está falando à igreja de Corinto. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, eles se destacam na fé, é uma igreja que exercita fé, na palavra, conhece a palavra, no conhecimento da vida, de se viver, de se gerenciar a vida, dentro do propósito de Deus, do propósito eterno de Deus, na dedicação, porque Paulo está falando que essa igreja, passando por uma grande crise no mundo, essa igreja se disponibilizou a levantar uma oferta para suprir as necessidades de outras igrejas. Então eles, nessa dedicação, e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Olha que coisa interessante, tem pessoas que acham, eu estou passando crise, então eu não tenho que contribuir, eu não posso contribuir, pastor, o senhor não sabe como que está. Eu fico pensando assim, aonde que está a dívida? Né? Porque muita gente pode falar, não, a minha dívida está porque os juros aumentaram demais. Então se os juros aumentaram demais, você está usando cheque especial, cartão de crédito, o seu dinheiro está sendo comido por isso. E aí eu te pergunto, você consumiu e gastou tanto por conta de quê? Para quê?
foi pensando no reino de Deus? O reino de Deus foi a tua prioridade em todo o teu investimento financeiro? A tua preocupação foi: eu vou honrar a Deus com tudo que tenho? Porque a dedicação que Paulo está falando para essa família, para essa igreja, é a dedicação completa. E quando a gente olha aqui, o texto no grego é holos, e esse completa que significa tudo, ou o todo. Então, na grande verdade, Deus nos disponibiliza recursos para a nossa vida, mas Ele não está só interessado em 10% do seu recurso, Ele está interessado em todo o seu recurso, de tal maneira que o seu recurso propicie o quê? A melhora da sua vida, mas a melhora da vida da sua igreja, do reino de Deus, das pessoas que estão ao seu redor. Mas a gente vive cada dia mais escravizado pelo consumismo, a gente vive cada dia mais escravizado pela ganância, a gente vive cada dia mais escravizado pelo ter, a gente vive cada dia mais nessa insustentabilidade de vida, porque a gente vive cada dia mais norteado pela concupiscência dos olhos. A gente sempre acha que a gente não tem o que precisa, a gente sempre acha que precisa de mais do que tem, a gente sempre acha que a gente está faltando alguma coisa para a gente ser feliz. E de fato, o que falta no nosso coração e na nossa vida, nada mais é do que de fato entregar toda a nossa vida ao nosso Deus, de tal maneira que a gente entenda que a gente não precisa de mais para ser feliz, mas a gente precisa ser feliz com o que tem, e o que nós temos é Deus. E se Deus preenche de fato a nossa vida, o nosso ter cada dia mais vai diminuindo, o nosso querer cada dia mais vai diminuindo, porque de fato, cada um de todos os que estão aqui hoje, de todos que estão acompanhando essa transmissão, cada um de nós, de todos nós temos muito mais do que a grande maioria do planeta Terra tem. E de fato, a gente fica achando ruim quando a gente vê aquelas imagens lá da Índia, da China, ou aqui do nosso Nordeste, do sertão nordestino, de pessoas que não têm o que comer, de crianças que não têm o que comer, do que vestir, e às vezes nossos pratos, nossa casa, o nosso lixo é muito mais rico do que essas pessoas vão conseguir ter em toda a vida delas. A grande verdade, queridos irmãos, é que nós não queremos amadurecer, nós somos eternas crianças emburradoras e birrentas com Deus. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. E o que você quer? E o que você precisa? Tudo que você conquistar nessa terra vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Tudo. As melhores roupas vão ficar. Os melhores carros vão ficar. O melhor computador vai ficar. O melhor equipamento vai ficar. Tudo vai ficar. Enquanto Deus não for tudo para nós, nós vamos gastar cada vez mais e vamos ser cada vez mais infelizes. A maturidade, queridos, Paulo nos diz aqui que é o alvo. Nos esvaziar do ter e sermos felizes com Deus. Ser feliz com o Senhor. Alguns anos atrás eu li um livro, eu não me lembro bem o nome do livro, mas eu me lembro que o autor falou o seguinte: tudo que ele ia comprar, ele perguntava assim: será que Jesus precisaria disso? E esse escritor, ele fez uma opção então, de não ter carro próprio, não ter casa própria, não ter nada próprio. Ele pagava o seu aluguel, não tinha plano de saúde, não tinha seguro, não gastava nada com essas coisas. O que ele ganhava, ele usava para viver. E um dia uma pessoa da igreja perguntou assim: como que ele era tão próspero? Porque todos que chegavam perto dele, que precisavam de alguma coisa, ele dava, ele ajudava. Ele falou: eu tenho a maior riqueza do mundo. A minha riqueza é o Senhor Jesus. Enquanto a nossa riqueza não for o Senhor Jesus, nós estamos criando
ídolos e objetos e coisas que nos desviam do propósito do nosso Deus. Maturidade, queridos, é ter Jesus como o único e suficiente, não só Salvador, mas a única e suficiente vida, Jesus. Jesus. Quantas e quantas pessoas estão assim sendo escravizadas pelo dinheiro, e quantas igrejas estão escravizando as pessoas ao dinheiro. E isso vai gerando cansaço, depressão, vai gerando angústias cada vez maiores. E um dos grandes bilionários dos Estados Unidos, uma das pessoas mais ricas, antes de morrer, ele reuniu a família e falou o seguinte: olha, eu quero já comunicar como será o meu testamento. Eu coloquei o meu propósito de vida, que quando eu aplicasse a minha vida, era para ajudar a humanidade, ajudar as pessoas. Então eu decidi que tudo que eu ganhasse seria para ajudar as pessoas. Esse camarada foi um das pessoas que foi um dos fundadores da Universidade de Harvard. E quando ele morreu, ele tinha doado uma das grandes bibliotecas, as bibliotecas dos livros mais caros e raros do mundo, era dele, e ele doou para Harvard. E aí depois ele pegou e falou para a família: então, quando comecei eu não tinha nada, e eu conquistei muito, e eu acho que o maior legado que eu tenho para ensinar vocês é isso, que do nada você pode fazer muito. Por isso, tudo que eu tenho, eu estou dando para essa instituição de Harvard. A mulher dele morreu na hora que ele falou isso, teve um ataque cardíaco, morreu. Os filhos ficaram revoltados, mas ele doou todo o legado dele para a Universidade de Harvard. Ele faz parte dessa história, eu esqueci o nome dele agora. Queridos, hoje eu vejo casamentos que se destroem por questões financeiras, porque o amor não é o outro, não é o ser humano. Pessoas que adoecem e abandonam os outros, porque a pessoa não é produtiva. Não, mas você não está aqui porque as coisas são produtivas, você está aqui para amar. A inversão de Jesus é isso. Jesus não construiu nada, Jesus não comprou nada, Jesus não mostrou nada, mas Ele fez um legado eterno, perpétuo, porque Ele amou as pessoas. E a gente, como cristão, está cada dia mais colocando coisas, e não colocando Jesus como objeto das nossas vidas. O amadurecimento, irmãos, é compreender a maturidade, o amor. A verdadeira fé cristã nos leva à adoção. Você pode repetir para mim? Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus, sendo rico, se fez pobre e se entregou por nós. O que é sucesso hoje no mundo? Um cara falou aí, eu assisti um vídeo, o cara falando assim: você só é respeitado nesse mundo se você tem muito dinheiro. Isso é mentira. Isso é mentira. Para um tipo de mundo, isso é uma verdade, mas para o Evangelho isso não é verdade. O verdadeiro Evangelho não é esse do ter. O verdadeiro Evangelho é o ser, a capacidade de amar, a capacidade de se doar pelo outro.
O grande problema é que as pessoas pegam essas referenciais mundanas e começam a colocar agora como referenciais de evangelho. E começam então a escravizar as pessoas. Então, dinheiro agora é um amuleto, uma forma para ganhar mais dinheiro. Então, eu dou 10. Teve até um cara que foi para a televisão e falou assim: quanto que você quer ganhar, né? Falou assim, né? Quanto você quer ganhar esse ano? Você quer ganhar 1 milhão? Então dá um dízimo de 10% de 1 milhão. Dá 100 mil que você vai ganhar 1 milhão. Olha que coisa fantástica, né? Você quer ganhar 2 milhões? Dá 200 mil que você vai ganhar 2 milhões. Quer ganhar 3 milhões? Dá 300 mil que você vai ganhar 3 milhões. Poxa, que coisa fantástica, né? Uma coisa uma sacada muito inteligente, não é? O mundo é isso. O evangelho é outro. O evangelho é: o que eu tenho, não deixe isso de lado. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Dízimo não é barganha para ganhar mais. Dízimo é gratidão pelo que recebi do Senhor. É isso. O que eu recebi do Senhor? Recebi a vida, recebi a salvação. Aí tem gente que me pergunta: pastor, eu tenho que dar do bruto ou do líquido? Aí eu já falo para a pessoa: não dê nada. Porque se para você é uma questão de bruto, de líquido, é melhor que você não dê nada, não contribua nada. Deus não precisa de mesquinharias, Deus não precisa dessas coisas, Deus não precisa do seu dinheiro. Eu não preciso de dinheiro de ninguém, quem me sustenta é Deus. Essa igreja não precisa de dinheiro, essa igreja precisa de homens e mulheres que são verdadeiros adoradores de Deus, que compreendem, que amam a Deus porque Deus amou a eles primeiro, que compreendem que é impossível viver nessa vida sem Jesus Cristo, que compreendem que nós precisamos fazer alguma coisa nesse mundo juntos. E nós vamos fazer juntos de que forma? O apóstolo Paulo diz aqui que não quer que ninguém fique embaraçado, que ninguém fique se sentindo extorquido por alguma coisa. Então não dê. Se é questão de bruto, se é questão de líquido, não dê. Só contribua quando de fato você entender o que Cristo fez por você, o que Ele faz por você. Não contribua porque você quer receber algo em troca. Não, só contribua quando você entender que você tem recebido a boa dádiva, bênçãos tais do Senhor para a sua vida. É assim. É assim. O Senhor Jesus falou que nós não podemos trazer aqui alguma coisa no altar do Senhor se eu estou mal lá em casa. A conversa do dinheiro é outra. A conversa do dinheiro só tem sentido para nós, para algum cristão, quando de fato o teu tesouro não é o dinheiro, quando o teu tesouro de fato for Cristo. Ele abriu mão de tudo, entregou tudo, por mim e por você. Aí se você me perguntar: pastor, como que é então? Eu falei: eu só posso te falar uma coisa: se você amá-lo, você vai entender. É assim. Só entende quem ama. Só entende quem ama. E a maior dádiva é amar a Deus sobre todas as coisas. A maior dádiva é a gente chegar em casa e falar assim: olha, Soraya, tem uma dificuldade aí, uma família passando tal situação, então vamos deixar de fazer isso, vamos pegar isso, vamos ajudar lá, então vamos.
A maior dádiva é a gente ajudar sem querer troca, sem querer favor, sem querer alguma coisa. A maior dádiva é devolver com o coração leve diante do Senhor. Agora, aqui Paulo também fala para nós como então devemos fazer para viver assim. A verdadeira fé cristã nos leva a uma sobriedade de vida. Você pode ler para mim? No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês, então haverá igualdade. Evangelho não é ostentação. Não é. Não é, queridos. Evangelho é simplicidade de vida, é contentamento com Cristo. É sair depois de uma cirurgia de 12 horas, com 16 anos, abrir os olhos e falar: Deus é bom, né, mãe? Isso é evangelho. Evangelho não tem a ver com esse mundo da ostentação. O evangelho é contentar-se com Deus. Ele diz aqui de uma maneira muito simples: você está ganhando e está sobrando, não é para você, é para ajudar os outros. No meu 3º ano de seminário, tendo aula com o Dr. Shed, ele entrou na sala de aula e ele falou assim: irmãos, hoje eu estou muito preocupado, porque entrou na minha conta $3.000, e eu não sei de onde veio, e eu não sei para que é esse dinheiro, e isso me trouxe uma grande consternação e uma grande preocupação. Eu quero que vocês orem para que eu entenda o que Deus quer com isso. Terminou a aula, chegou um dos alunos e foi falar para ele: pastor, o meu filho está internado e eu preciso exatamente de $3.000 para pagar o hospital. Aí ele falou: esse dinheiro então é para você, meu filho. E foi lá no hospital e pagou a conta do hospital. Se entrar hoje $3.000, $100.000 na sua conta, o que você vai fazer? Vou pagar minhas dívidas, pastor. Saia da escravidão das dívidas. Quem deve é escravo. Jesus não nos chamou para escravidão. Ele nos chamou para sermos servos, para sermos amigos dele. Acho tão maravilhoso essa expressão de João capítulo 14. Não é para escravidão, é para sermos livres, livres desse mundo. Quer se livrar da crise? Eu tenho uma receita mágica hoje para cada um que queira se livrar da crise. Quer se livrar da crise? Quem aqui quer se livrar da crise desse ano? Ninguém? Ninguém? Levanta a mão, quem quer se livrar da crise? Quer se livrar da crise? Receita mágica: seja um mordomo de Deus. O que é o mordomo? É o que cuida das coisas que não são dele. Seja um mordomo de Deus hoje. Amém? Resolve todo o teu problema, toda a crise, toda. Quando você fala: tudo é teu, Senhor, eu sou teu servo, vou obedecer. Agora, quando você não entrega tudo para Ele, quando você quer ser o dono da casa,
Aí você tem que desligar a luz, tem que cortar, não vão cortar esse negócio aqui, não vão mandar de carro assim agora, não vão não sei o que, vão ter que pegar um dinheiro emprestado ali, aí se enforca mais, vão ter que fazer mais um negócio dali, arrumar mais uma coisa daqui e tal, eu tenho que trabalhar mais, aí escravidão. Agora quando você pega e fala assim: Senhor, tá bom, tudo é teu, toma, minha vida é tua. Aí você se torna mordomo. O mordomo não gasta sem antes consultar o dono. Ó, aí você vai comprar, né? Eu vou comprar um carro financiado em 60 parcelas. 5 anos de escravidão, que podem se tornar 10. Eu vou comprar, então vou trocar não sei o quê. Você consultou o dono da sua vida para ver se você precisa disso para ser feliz e viver bem? O que é importante para você para viver? Responde essa pergunta aí no seu íntimo. O que você de fato precisa para viver bem, para ser feliz? O que você precisa? O que você precisa aí lá dentro do seu coração, da sua alma? O que você precisa de fato? Deus é o dono disso. Ele é o dono da paz, da alegria, do amor, da força, da saúde, não é? Então o que você precisa? De Deus. Seja um mordomo. Toma uma decisão hoje. Você é capaz de dizer assim: a partir de hoje serei um bom mordomo do Senhor. Não gastarei o dinheiro do Senhor. Engasga, né? Mas eu estou querendo aquele brinco, pastor, o senhor não sabe, aquele vestido, pastor, aquele carro, pastor, eu estou querendo tanto aquele livro, pastor, eu estou querendo tanto aquele computador, pastor, aquela casa, o senhor não sabe, aquela viagem. E Deus fala para mim e para você: filho, filha, você precisa de mim na sua vida. Por último, queridos, a verdadeira fidelidade a Deus é honrar a Deus. Você é capaz de ler isso para mim? Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação. O que fazemos é para honrar o próprio Senhor. E no final ele diz aqui: pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Eu não sei se é lenda urbana, religiosa, mas conta-se uma história de que um grande pastor foi receber um presente da igreja, e a igreja resolveu comprar um carro para o pastor. Aí fizeram aquilo lá, entregaram a chave e tal do carro do pastor, e na hora que o pastor saiu na porta da igreja, ele viu o carro, ele pegou e falou assim: eu não quero esse carro. Jogou a chave. Se vocês não são capazes de dar o melhor para mim, então eu não quero isso. Diz que foi assim, foi um vexame. Todo mundo ficou lá e tal. Aí o pessoal reuniu, foi lá e trocou de carro. Trocou o carro para o pastor. No outro domingo, então, eles chegaram lá na porta da igreja e entregaram o carro novo para o pastor. Aí ele pegou, olhou: sim, esse carro eu sou digno dele.
Ai daquele que cuida das coisas do Senhor para si próprio. E assim também é para cada um de nós. Ai desses que pensam que pode misturar as coisas de Deus com as suas próprias coisas. Paulo ensina aqui para nós que a nossa dedicação é honrar a Deus, é honrar ao Senhor. Paulo fala que nesse texto que ele está indo lá não apenas para dar satisfação a Deus, mas para dar satisfação aos homens. E você pertencer, porque eu vejo muito crente falando assim: eu dou lá e não estou nem aí, eles fazem o que querem. Você está em pecado, porque você coaduna com pessoas assim, se você não participa de uma igreja que tem transparência na sua prestação de contas. Você coaduna com a ganância, o egoísmo, com a extorsão e com essas questões. E se você é um desses crentes aqui da nossa igreja que não vem nas assembleias, você está em pecado, querido irmão, porque a sua vida é honrar a Deus, e honrar inclusive vindo e participando das prestações de contas dessa igreja. E se você, por todas as igrejas que eu passar na minha vida, eu sempre quero ter o dia de ter que prestar contas aos irmãos, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele está prestando conta não somente ao Senhor, mas também aos homens, porque nós somos todos iguais diante do Senhor, e é responsabilidade de nós, como povo de Deus, como cristão, honrarmos a Deus com os nossos recursos e acompanharmos os gastos desse recurso, porque os recursos do Senhor não são para luxo de homens. Os recursos do Senhor são para a manutenção da obra e do reino de Deus. Não é para ficar sustentando pastor para comprar jato, o último jato que sai, e ele vai lá e compra. Não é para sustentar esse tipo de coisa. É para sustentar, porque pastor não precisa de jato, não. Não é para sustentar essas coisas, não. A palavra de Deus fala que o recurso é para manutenção, para suprir as necessidades. As necessidades lá do Pão e Vida, que a gente tira os homens das ruas para colocarmos eles lá e eles terem uma condição de vida, para tirarmos as crianças que estão sendo abusadas das ruas lá no Projeto Amar, para sustentarmos os nossos missionários que estão lá tirando crianças, sustentando, apoiando essas crianças, pegando as crianças que são largadas nas ruas lá na China e nós colocarmos elas dentro de orfanatos, que custa $1 por mês, uma criança dessa. Com $1 por mês nós sustentamos, nós tiramos uma criança da rua na China. É para isso, queridos. Você é desse que fica contribuindo aí para os pastores televisivos? Tome muito cuidado, presta atenção, porque você precisa entender que honrar a Deus, você precisa honrar duplamente. Eu estou usando a palavra deles, né? Honrar, dupla honra, né? Honrar duplamente é honrar ao Senhor em todas as coisas e honrar aos homens também. A dupla honra é essa: responsabilidade com Deus e responsabilidade para com os homens. O que é fidelidade a Deus? O que tem sido para você fidelidade ao Senhor? Tem sido um peso? Você tem duas formas de se livrar desse peso. Primeiro, parando de contribuir. Acabou o peso, não é? Ou a segunda, sendo um mordomo de Deus. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Eu levei um tempo para entender isso. Me tornei escravo do dinheiro, das dívidas. Me tornei escravo de ostentações e de muitas coisas. Me endividei, sujei meu nome, atrapalhei a vida da minha esposa, das minhas filhas, porque eu achava que eu que tinha, que era meu. E Deus me ensinou: não, Carlos, tudo é meu. Você é um mordomo meu.
Aí foi libertação. Foi libertação. Porque aí as contas não se atrasaram mais. Porque daí não tinha que correr para ter mais, para resolver as coisas. Porque tudo é dele. O céu, a terra, o ar, tudo é dele. Ele sustenta a vida. Ele fala assim: aos seus ele dá enquanto eles dormem. Você está preocupado, não está conseguindo, está vivendo escravo. Entrega tudo ao Senhor e confia nele. E seja um mordomo de Deus. Aí é assim: Deus, eu queria comprar um carro. Aí ele fala: para quê? Não, porque assim, a Soraya fica com o carro o dia inteiro, ela precisa do carro para ir trabalhar, eu preciso do carro. Não. Vem a pé para você emagrecer, Carlos. Ter saúde. Vai andar de ônibus, Carlos. Nossa, pastor andando de ônibus. Vai andar de ônibus para você ter o cheiro do povo que está sofrendo, que está precisando. Não vai ficar vivendo aí numa redoma, achando que o mundo é uma redoma que você criou. Não, você não está aqui para ser essa pessoa assim que se isola das pessoas. Não, você está aqui para se misturar com as pessoas, Carlos, porque você é sal da terra. E o que adianta o sal dentro do saleiro? Ele não vai salgar. Então vai andar de ônibus, Carlos. Então tá, Senhor, não vou comprar o carro, mas eu queria tanto comprar um carrinho, Senhor, eu queria viajar, queria ir lá para os Estados Unidos. Não, Carlos, não precisa ir para os Estados Unidos. Vai para Caldas Novas. E no final a gente volta para casa, as minhas filhas falando: foram as nossas melhores férias, papai. Por quê? Porque a gente brincou todos os dias junto em família. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Olha para o Senhor, entrega tudo ao Senhor e assuma hoje a sua grande condição maravilhosa: ser mordomo das coisas do Senhor. Ele cuida, Ele não deixa. Ele é zeloso da casa dele, sabia? Ele é zeloso da casa dele. Não falta, não falha. E Ele faz você pegar do seu para ajudar os outros. Feche os teus olhos agora. E você já entregou realmente ao Senhor? Você já realmente está dizendo assim: Senhor, eu sou o teu mordomo. Eu vou viver como um mordomo do Senhor. A gente fica tanto no ter, e esse ter escraviza. Deus te trouxe hoje para você sair daqui liberto. Liberto pela graça dEle, liberto pelo amor dEle, liberto pelo poder dEle, de ser chamado filho de Deus, amigo do Senhor. E Ele cuidará de você. Em todas as coisas Ele cuidará de você. Bastará apenas a sua decisão: eu confio em Ti. Eu sou a partir de hoje um teu mordomo, Senhor. Eu não vou pedir para ninguém se manifestar. Você, de olhos fechados, conversa com teu Deus. Fala com teu Deus nesse momento. Nós temos vivido dias difíceis nessa nação, muitas angústias nessa nação. Eu decidi viver pelo meu Senhor, o Rei dos Reis, o Deus eterno. Ele cuida, Ele está voltando, e Ele diz que aos seus Ele cuidará, que Ele cuida de nós como cuida dos pássaros, Ele cuida de nós como cuida dos lírios do campo.
Então, se livra hoje desse estresse, dessa estafa, desse consumismo, dessas coisas, e resolva hoje viver pelo Senhor. Entrega tudo, fala: Senhor, Tu és o dono agora, Senhor. Tu és o dono da minha vida, Tu és o dono da minha casa, da minha família, dos meus negócios. Tu és o dono, Senhor. Tu és agora, e eu sou hoje, Senhor, a partir de hoje, o Teu mordomo. Eu vou cuidar das Tuas coisas. E peça hoje: Deus, me dê agora a sabedoria de ser um bom mordomo do Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que hoje o Senhor venha libertar os corações, ó Pai. Venha curar as angústias aqui de almas. Venha que hoje, ó Deus, realmente mudar a chavinha da vida de cada um aqui, Senhor. Para que a gente viva, ó Deus, não como com sede desse ter, Senhor, mas com o prazer, ó Deus, de ser Teus filhos e caminhar contigo cada dia mais. Abençoa o Teu povo nessa hora, que aprendamos a sempre confiar e a descansar nos braços eternos do Senhor, porque o Senhor não falha, o Senhor é maravilhoso. Que cada um de nós saia daqui hoje, ó Deus, com esse desejo, com esse prazer de ser Teu filho e viver para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.